O Tanjiro é idêntico ao Gyutaro, o demônio que acontece lá no arco do entretenimento. Mesmo desejo, mesma dor, o mesmo ponto de partida. Os dois têm a mesma coisa. A diferença entre esse herói e esse vilão não foi o coração, mas foi a sorte. Bora falar um pouquinho sobre isso? Let's go! Eu sou completamente apaixonada por Demon Slayer, juro, gente. É um dos animes, assim, que eu mais revi. E olha que eu tenho essa obsessão, né? Eu fico revendo as coisas. E o arco do Distrito do Entretenimento é o meu preferido. Eu já assisti esse arco umas 5 vezes. E por que esse é meu arco preferido, né? Porque ele é literalmente a síntese de toda a obra. Pronto, acabou o vídeo. Então, bora lá pra minha hipótese. Primeiro vamos falar sobre Tanjiro e Nezuko. O que eles representam? Quem eles são dentro da história? Eles representam duas coisas, amor e sacrifício. Ou seja, tudo aquilo que eles abrem mão para poder salvar um ao outro. E acima disso, para poder salvar aquilo que é o mais importante para os dois, a família. O propósito de vida, podemos dizer, tanto da Nezuko quanto do Tanjiro, vendem essa ideia de que a família é o mais importante. E essa ideia é a base dos dois personagens. É por isso que eles lutam desde o começo. Tanto que a história começa com um desejo egoísta. O Tanjiro, ele não quer salvar o mundo, ele quer salvar a Nezuko, ele quer salvar a família dele, ele quer salvar a irmã dele. Ponto. E aí, com o desenrolar da história, a gente vê esse objetivo sendo expandido. Ao invés do Tanjiro pensar, eu quero salvar a minha irmã, ele começa a pensar, eu não quero que nenhuma outra família sinta isso que eu senti. Mas a construção dos dois personagens continua a mesma, né? Que é ali a proteção da família. E aqui a gente poderia até entrar em outro conceito que fica um tanto implícito ali na mensagem, que é com essa queda, né, de crianças nascendo no Japão, a gente vê a família, né, como algo bom que eles querem vender. Alguém que vai te amar por toda a vida, por toda a eternidade. Então, assim, até mesmo os vilões, eles têm isso. Mas, enfim, isso é outro assunto. A questão aqui é que o Gyutaro e a Daki, gente, eu não tô falando o nome dele certo, mas segue a vida, nasceram com o mesmo objetivo, esse desejo de família. O que eu acho genial é que esse arco do entretenimento, ele é justamente essa luta. A luta do Tanjiro com a Nezuko contra eles mesmos, contra uma versão que poderia ser eles. Contra o contraste de quem eles são. Por isso, onde a Daki é sensual, a Nezuko ela é meiga. Onde o Gyutaro ele é violento, o Tanjiro ele é gentil. O Gyutaro ele começa com um desejo egoísta muito parecido com o do Tanjiro, que é o de salvar a irmã e o de não ficar sozinho. Ele ama a irmã porque ela representa tudo aquilo que ele não teve, que é a beleza e o amor. E ele pode dar pra irmã tudo aquilo que ele não teve, que é segurança e proteção. A diferença desses dois é justamente o fundamentalismo. O Gyutaro e a Daki, eles são guiados pela raiva e pela ganância. Já o Tanjiro e a Nezuko, eles são guiados pelo amor e pelo altruísmo. Mas se a gente pensar no ambiente que eles nasceram, se a gente mudasse, se a gente invertesse, se o Gyutaro e a Daki nascessem em um ambiente, uma família com amor, muito provavelmente eles seriam muito mais parecidos com o Tanjiro e a Nezuko. E ao contrário, a mesma coisa. Se o Tanjiro e a Nezuko tivessem nascido nesse lugar de marginalização, muito provavelmente existe a probabilidade de eles serem corrompidos por aquele lugar que eles nasceram. Então, o que diferencia os dois é justamente a sorte. A sorte de ter nascido em uma boa família. O que pode trazer pra gente aqui também uma pitadinha de crítica social, se a gente parar pra pensar um pouco. A conclusão é justamente essa, né? Tudo é percebido através de contraste. Eu amo. O arco do Distrito do Entretenimento, ele reforça os valores que a obra quer passar. E ele coloca o Tanjiro e a Nezuko pra enfrentar os opostos deles. O que eles poderiam até mesmo ter sido em outras circunstâncias. Tanto que quando a Nezuko sucumbe à raiva, né, nesse arco, ela se torna mais sexy, o desenho dela muda. E ela parece um pouco mais com a Daki. É justamente por isso que eu sempre choro quando os demônios morrem, porque, de verdade, eu sou muito apaixonada pela forma como foi construído esse arco. Porque o contraste é sempre a melhor forma de enfatizar tudo aquilo que você quer passar como uma mensagem principal. Por isso, se assim como eu, você adora esse arco do Distrito do Entretenimento, eu tenho aqui uma indicação e um convite pra te fazer. Eu queria falar um minutinho sobre Descendente do Sol, um livro de fantasia em que os dois personagens principais são irmãos, e eles acabaram de descobrir que eles são irmãos, e ela é uma bruxa sem coração, e ele é o príncipe herdeiro sorridente que todo mundo ama. Nesse contraste entre os próprios irmãos, entra a Elin, que tá em busca de poder para poder se vingar, e o Keidan tentando e falhando miseravelmente, tadinho, em manter a ordem e intrigas políticas sob controle para evitar a queda do Reino do Sol. E desse contraste nasce Descendente do Sol, que é o meu livro. Daqui a pouco ele vai estar na Amazon. No final do ano teremos o catarse dele, físico. E eu espero muito que vocês acompanhem essa jornada. Aqui também no canal tem vídeos em que eu faço análise, que eu recebi um relatório de 95 páginas
com coisas que eu poderia alterar dentro do meu livro, né? Uma revisão crítica, na realidade, então tem pontos positivos, pontos negativos, e eu estou fazendo essa alteração para relançar Descendentes do Sol em breve, e você pode acompanhar tudo isso se você se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo.